Pedro teve todas as suas expectativas frustradas naquele momento. Além de tudo, ele negou Jesus, o seu mestre, aquele que ele havia declarado amar. Tentou libertá-lo, cortando a orelha do Malco, mas foi repreendido a sua atitude. Como ele deveria agir então diante daquelas promessas? Parecia que tudo estava indo por água abaixo. Toda a sua expectativa, o seu sonho, a sua alegria, a sua vida, parecia que nada mais fazia sentido. E ele chorou amargamente por ter negado o seu mestre. E o seu coração se encheu de tristeza, porque até então ele não havia acreditado na promessa da ressurreição. Ele apenas acreditou na morte, no sofrimento, na tristeza e até mesmo na rejeição das suas atitudes. Ele até com ele mesmo se sentiu frustrado, porque até então ele era o escolhido, ele era aquele que tinha a chave, ele era aquele que andou sobre as águas, ele era aquele que sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas no momento em que ele foi provado, não foi capaz de morrer por Jesus. Mas afinal, será que fazia parte dos planos de Jesus que Pedro também fosse preso, que ele também fosse crucificado? Será que isso fazia parte dos planos de Jesus? Eu acredito que naquele momento não. Naquele momento isso não fazia parte. Mas eis que Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou chamar a Pedro. Ele perguntou: Pedro, você me ama? Pedro nem respondeu, ele falou: o Senhor sabe, tu o sabes. Pedro, você me ama, tu o sabes. Pedro, você me ama. E Pedro se entristeceu quando Jesus perguntou pela terceira vez. Mas Jesus disse: apacentai as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. E Jesus então, na sua ascensão, ele falou: e eu enviarei o Consolador. Vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou enviar o Consolador, para que ele te ensine todas as coisas. E Pedro, recebendo esta palavra junto com os discípulos, Jesus deu uma ordem para eles. Ele falou: olha, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outros idiomas, mas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Olha só, Jesus subiu aos céus, e os discípulos receberam o Espírito Santo. Agora vamos ver em Atos 4:4 o que aconteceu com Pedro, afinal de contas. Entretanto, muitos do que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. Pedro pregando a palavra de Deus após receber o Espírito Santo. Ele cumpriu a palavra, cumpriu aquilo que Jesus falou. E quando Pedro foi preso, ele foi crucificado, ele falou: não sou digno de ser crucificado como Cristo, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Que ousadia! Tamanha ousadia de Pedro. E tudo isso foi possível porque ele foi confrontado com ele mesmo, e porque ele recebeu o poder do Espírito Santo. O poder está no Espírito Santo para cumprir tudo aquilo que o Senhor falou sobre mim, sobre você. E muitas vezes, quando nós recebemos uma promessa de Deus, recebemos uma palavra, nós começamos a imaginar: nossa, como que essa palavra vai se realizar? Quando ela vai se realizar? Como vai ser? E nós criamos todo um cenário, imaginando como vai ser, como vai acontecer.
E muitas vezes essa maneira de nós tentarmos adivinhar, tentarmos criar algo que não veio da maneira exata como nós acreditamos, nós mesmos causamos frustrações em nós. Não permitimos que Deus realize, não permitimos que Deus haja e trabalhe em nossos corações. E muitas vezes desistimos dos nossos sonhos. Porque o fato é que o sonho está pronto, a promessa está pronta, tudo está pronto. Mas muitas vezes eu e você não estamos prontos. Assim como Pedro não estava pronto. Ele precisava aprender que ele dependia do Espírito Santo, que somente com o poder de Deus, que Deus sabe mais do que ele, que Jesus veio cumprir uma promessa, que Jesus veio cumprir a Escritura. E que Pedro, por melhor que ele fosse, ele não está acima da Escritura. E que ele depende também do Espírito Santo. Que eu dependo do Espírito Santo, que você depende do Espírito Santo. Então hoje, nessa manhã, quero dizer para você que a promessa de Deus ainda permanece sobre a sua vida. Que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Que talvez você não compreenda tudo o que está acontecendo. Que talvez nesse percurso você pode até ter falhado como Pedro falhou. Você pode ter negado a Cristo como Pedro negou. Mas isso não muda o sonho que Deus tem para a sua vida. Isso não muda o projeto de Deus. Ainda que você não compreenda, ainda que você não saiba exatamente como vai acontecer, o tempo que vai acontecer, tenha dependência do Senhor. Busque o poder do Espírito Santo. Continue buscando o conhecimento de Deus. Ame-o acima de qualquer coisa e de qualquer circunstância. Seja fiel a Ele. Adore a Ele. E convide-o a fazer morada no seu coração e tomar conta da sua vida. Que Ele venha agir sobre você. Confie, entregue, acalme o seu coração e adore-o sobre qualquer circunstância. Essa é a minha palavra para você, a palavra do Senhor para a tua vida. Que você seja edificado, que você busque no Senhor aquilo que só Ele pode te dar, o poder de realizar sonhos. Amém? Ótimo dia para você.